E hoje nós vamos continuar a nossa aula falando de coledocolitíase, colangite e os finalmente chegando aos tumores da árvore e da vesícula biliar. O que é importante hoje? A gente aprender as causas da icterícia obstrutiva, quais as complicações que esses pacientes podem ter e como eu vou conduzir esses pacientes, tanto na indicação dos exames complementares, quanto na terapêutica adequada desse paciente. Relembrando a anatomia. Deixa eu desligar aqui. Hepático direito se une ao... Nós temos a árvore biliar intrahepática, que elas se comunicam entre todos aqueles lobos, com divisões de segmentos mais claros. Na parte extrahepática, a gente tem o hepático direito e o hepático esquerdo, que se unem formando o hepático comum. O hepático comum recebe o ducto cístico, que drena a vesícula biliar, e passa a se chamar colédoco. O colédoco recebe o ducto de Wirsum, ou ducto pancreático principal, e penetra no duodeno, na segunda porção, na papila maior posterior. A importância aqui dessa imagem ela é bem importante, que ela mostra a intimidade do colédoco distal com a cabeça do pâncreas. Então, a parte distal da árvore biliar ela é intrapancreática na grande maioria dos pacientes. Ela recebe um ducto principal pancreático, que é o ducto de Wirsum, e normalmente eles penetram juntos, unidos na parede, saindo na papila maior. Eventualmente, eu posso ter um ducto pancreático secundário que drena apenas a cabeça do pâncreas, que é chamado de ducto de Santorini. E ela entra na papila menor. A papila menor, em relação ao estômago, ela é bem proximal, cerca de 1 a 2 centímetros da papila maior. A história natural dos cálculos, para vocês lembrarem, cerca de 2/3 dos cálculos da vesícula biliar são assintomáticos e vão permanecer assim durante os próximos 20 anos. Aquele cálculo que causou sintomatologia com a obstrução do infundíbulo do ducto cístico, a parcial, ela vai sair posteriormente, ele vai ter um novo episódio superior a 50% dos pacientes em um ano, e a probabilidade de 15% de complicações. As complicações estão aqui, ó. O cálculo impactar e não sair do infundíbulo do ducto cístico, causando a colecistite aguda. Esse cálculo pode cair na árvore biliar, fazendo coledocolitíase. Essa coledocolitíase pode levar a bacbilia, infecção secundária e colangite. E em um número de casos, esse cálculo pode migrar pela papila, traumatizando a papila, aumentando a pressão nos canalículos intrahepáticos, intrapancreáticos, posteriormente nos seus ácidos, fazendo a pancreatite aguda. Então, essas são as complicações da nossa colelitíase. Mostrando mais uma vez que já aprenderam a colecistite aguda, o paciente vai ter dor abdominal no hipocôndrio direito, dor com mais de 6 horas, a dor deixa de ser incólica, passa a ser contínua. O cálculo pode cair no colédoco, fazer coledocolitíase e pancreatite. Mais uma vez, mostrando o cálculo no colédoco. Então, primeiro tópico da nossa aula hoje, coledocolitíase, uma evolução da colelitíase. É muito parecido, a taxa de coledocolitíase é semelhante à taxa das complicações da colelitíase, em torno de 15%. Quanto mais tempo de colelitíase sintomática, maior a probabilidade desse cálculo migrar para o colédoco. Na grande maioria das vezes, esse cálculo é secundário
a um cálculo da vesícula biliar. Então, eu tenho um cálculo da vesícula, aquela vesícula contraiu, ela inicialmente impacta ali no ducto cístico, com a contração, a pressão aumenta tanto que acaba empurrando esse cálculo para dentro do colédoco. Isso é um cálculo secundário, ou seja, eu tenho uma colédocolitise secundária a um cálculo formado na vesícula biliar. Eventualmente, eu posso ter um cálculo primário. O cálculo primário ele é formado dentro da árvore biliar. Isso não é comum, isso é mais incomum. Tem relação com doença inflamatória crônica, mais comum no Oriente. A gente vai falar um pouquinho disso depois. E o cálculo que é mais interessante é o cálculo do paciente colecistectomizado. Então, o paciente já foi submetido a uma cirurgia de ressecção da vesícula biliar. Posteriormente, ele ficou ictérico e tinha um cálculo no colédoco. E agora? De onde veio esse cálculo? Esse cálculo é primário ou esse cálculo saiu da vesícula biliar que foi extirpada posteriormente? A grande maioria desses cálculos são secundários ainda da vesícula biliar. E o que me fala a favor disso é o tempo. Se a icterícia, se a manifestação clínica desse paciente for há menos de 2 anos, normalmente esse cálculo é secundário, porque não deu tempo dele ser formado. Então, esse cálculo saiu da vesícula. Normalmente, durante a manipulação cirúrgica, você manipulando a vesícula, acaba contraindo a vesícula, expulsando, empurrando esse cálculo para o colédoco. Então, manifestação, cálculo encontrado há menos de 2 anos, a gente pensa em cálculo secundário. O cálculo encontrado há mais de 2 anos de um paciente colecistectomizado, nós pensamos que esse cálculo é primário do colédoco, foi formado ali. Então, esses cálculos primários são aqueles cálculos que surgem no ducto primário. Normalmente, a coledocolitise primária é secundária a um processo inflamatório crônico. Normalmente, uma das causas principais, inclusive no Oriente, é verminose. Existem alguns vermes próprios de peixes, principalmente, que é a dieta rica do Oriente. Existem doenças autoimunes, como doença inflamatória intestinal, que induzem a processo inflamatório da árvore biliar e também predispõem à formação do cálculo primário. Então, os cálculos primários se originam no ducto biliar. Os cálculos secundários, tá? Para a gente sedimentar isso, originam-se da vesícula biliar. E o cálculo residual. O que é um cálculo residual? É um cálculo que era da vesícula biliar, saiu da vesícula biliar e foi para o colédoco, ele é secundário, porém eu já tirei a vesícula biliar. Então, eu chamo, e ficou o cálculo no colédoco, por isso eu chamo esse cálculo de residual. Então, o cálculo residual é quando é encontrado há menos de 2 anos. Cálculos intrahepáticos, tá? Então, mais uma vez, eles são incomuns. Eles são mais comuns no Oriente, principalmente secundário, alguns parasitas, tá? Algumas condições pré-existentes, como cisto de colédocos, estenose, mas principalmente um processo inflamatório crônico dessa árvore biliar. A coledocolitise leva a uma obstrução do canalículo extrahepático na drenagem da bile do fígado para o meu duodeno. Então, eu tenho uma obstrução aqui e não deixa a bile descer. A clínica do meu paciente, normalmente, é icterícia. O paciente vai ficar ictérico. Se você obstruir esse canalículo, há uma tendência da bile retornar para a corrente sanguínea. Para isso, é importante nós lembrarmos da produção da bile. Você tem a hemácia, é feito hemólise lá na microcirculação, mais comumente no território esplênico, que é o clássico da gente fazer da destruição das células das hemácias antigas. Quando eu leso essas hemácias,
eu libero a hemoglobina, ela é transformada em biliverdina, vai sendo convertido e vai sendo liberado a bilirrubina. Essa bilirrubina é chamada de bilirrubina não conjugada ou bilirrubina indireta. Ela vem pela corrente sanguínea, vai ser transportada por ligandidas para o interior do sinusoide. No sinusoide, ela é conjugada por uma enzima chamada uridino difosfato glicuronil transferase, o DGT. Ela é conjugada com ácido glicurônico e forma a bilirrubina conjugada, ou bilirrubina direta, e nessa forma ela é excretada pela árvore biliar dentro da luz do adenoma. Mais uma vez, lembrando que a colelitise pode ser assintomática, então, se eu tenho uma colelitise assintomática, eu também posso ter uma coledocolitise assintomática. O paciente tem um cálculo lá na árvore biliar, e esse cálculo é móvel dentro daquela árvore biliar e não causa obstrução nenhuma dessa árvore biliar. Então, a clínica de um paciente com coledocolitise é icterícia. Então, o cálculo obstrui o canalículo, aumenta a pressão dentro desse colético, a bile não consegue escoar e ela vai refluir para a corrente sanguínea e o paciente vai ficar ictérico. A grande maioria desses cálculos são assintomáticos, é difícil até eu falar em a maioria, porque não se sabe um número exato dos pacientes que têm cálculo assintomático, mas sabe-se que esses cálculos podem ser assintomáticos. O clássico da icterícia é uma icterícia intermitente, ou seja, ora o paciente está ictérico, ora ele não está ictérico. Por que que ocorre isso? Porque aquele cálculo dentro da árvore miliar ele pode impactar, diminui a drenagem para o duodeno, ele reflui para a corrente sanguínea. Se esse cálculo se mover e subir, ou ir para uma outra localização que permite a excreção, a passagem da bile para o duodeno, o paciente vai melhorar essa icterícia. Por isso que o clássico da icterícia da coledocolitise é ele, ora estar ictérico, ora não estar ictérico. O paciente também, esse cálculo, ele pode impactar lá na porção distal do colédoco, ou mesmo na papila, e não sair mais. Então, essa icterícia passa a ser progressiva, cada hora ele vai ficando mais ictérico. Mas uma das características dessa icterícia progressiva é mais comum nas neoplasias malignas. Vamos falar sobre isso mais para frente, que tem algumas características especiais quanto a isso. Então, a clínica do meu paciente está aqui, ó, icterícia. Os critérios da icterícia a gente chama critérios de Kramer. O critério de Kramer, vocês já devem ter aprendido lá na pediatria, que ele inicialmente foi utilizado na icterícia neonatal, ou seja, na icterícia da hemólise, na icterícia da bilirrubina não conjugada. Mas ela ficou tão utilizada que ela foi transformada para a bilirrubina conjugada também. Não, ele não vai para o ducto cístico, ele não vai voltar para o colédoco. Tá? Então, a pergunta, esse cálculo pode subir e ir para o ducto cístico? Não, não vai, porque o ducto cístico faz uma curva. Lembra da anatomia? Vamos voltar lá na anatomia, então, um pouquinho, que a pergunta é interessante. Aqui, ó, vamos ver aqui. O cálculo está aqui. Ó. O cálculo sobe. Então, ele é mais fácil ele subir para o hepático comum do que fazer a curva e entrar para o ducto cístico. Tá? Como a gente, em medicina, nunca fala nunca e sempre, pode até acontecer, mas isso é uma raridade das raridades. Voltando à nossa icterícia, então a gente fala do critério de Kramer. O critério de Kramer, então, inicialmente, é para bilirrubina não conjugada. Foi desenvolvido para a icterícia do neonato. Mas ela é tão usada ultimamente que ela foi transportada para a bilirrubina conjugada também. O critério de Kramer, o primeiro lugar a impregnar é a esclera e o freio lingual, porque ele tem uma proteína chamada elastina. A elastina tem autotropismo pela bilirrubina. Então, o primeiro local que vai impregnar é a esclera e o freio lingual. E ela vai descendo progressivamente.
Então, a zona 1, cabeça e pescoço, zona 2 vem até a cicatriz, até a umbilical. A zona 3, ele vai abrindo, vem até joelho, cotovelo. Zona 4, vai pegando o corpo quase todo. E a zona 5, palma e planta. Então, esses são os critérios mais utilizados de Kremer, que vão de 1 a 5. E o primeiro local a impregnar, então, esclera e freio lingual. Então, aquilo que a gente fala, a icterícia é intermitente, ela pode impactar, o paciente ficou ictérico. O cálculo saiu e migra para o duodeno, a icterícia vai regredir, ou mesmo sumir se ele não voltar a impactar. Então, mais uma vez, lembrem da fisiologia. Chega um paciente, o paciente não chega no seu ambulatório escrito assim, eu tenho um cálculo no colédo. Ele chega para você ictérico. Vocês lembrando da fisiologia, a bilirrubina é produzida na hemólise, transformada em bilirrubina não conjugada. Depois, no fígado, ela vai conjugar, ela vai ser jogada na árvore biliar e vai ser eliminada pelo duodeno. Isso quer dizer o quê? Essa icterícia tem o cálculo de Slock, existe dor? Não. É territorial. Uma pergunta aqui, perguntando, e o cálculo quando sai do colédo que ele migra? O paciente pode sentir dor? Não. Tubo gastrointestinal só responde a 2 estímulos, basicamente. O estímulo químico, que é da doença ácido péptica, e o estímulo do estiramento, que é a cólica. Então, se o cálculo impactar e o colédoco dilatar muito rápido, o paciente pode até sentir dor, mas normalmente ele não dilata muito rápido. Por isso que a clínica da coledocolitise é icterícia. A migração, aquele cálculo batendo na parede, não causa irritação a ponto de causar dor. Então, voltando à nossa icterícia, que é a clínica que aparece. A clínica do paciente ela pode ser pré-sinusoidal, antes do fígado, sinusoidal, doença do fígado, e pós-sinusoidal, que é a doença da excreção, entre elas a nossa coledocolitise. Então, pré-sinusoidal, eu penso em doença hemolítica. Anemia falciforme, anemia megaloma, não importa. O paciente tem hemólise, anemia falciforme, anemia do Mediterrâneo, seja lá qual for. Qualquer doença hemolítica. Ele quebrou, inclusive a icterícia do neonatal. A doença hepática mais comum, hepatite cirrose. E pode ser pós-hepática. Pós-hepática é obstrutivo. Vai obstruir o canalículo, seja por cálculo, seja por tumor, seja por estenose, seja por compressão extrínseca, não me importa. Então, a partir daí que nós vamos ter que avaliar. Se o paciente, se a doença é pré-sinusoidal, antes do sinusoide hepático, o que eu tenho que pensar nesse meu paciente? O paciente vai estar ictérico, ponto final, mas ele vai ter uma história de anemia. Por quê? Porque ele está fazendo hemólise. E a bilirrubina que aumenta é a bilirrubina não conjugada. O fígado dele é normal. Então, transaminases estão normais, produção de albumina, transferrina. Então, a pré-sinusoidal aumenta aqui. Na doença hepática eu penso em hepatite cirrose. Na hepatite cirrose, normalmente a icterícia, ela consegue conjugar, ela não consegue eliminar. Então, eu tenho um aumento da bilirrubina conjugada. Ela vai preponderar. Mais uma coisa, sempre que aumenta uma bilirrubina, a outra aumenta. Se eu começar a fazer hemólise, aumenta a bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta vai conjugar no fígado. Então, aumenta a bilirrubina conjugada também, aumenta a bilirrubina direta. Mas a indireta vai preponderar. Se eu tenho uma doença, o cara tem cirrose, ele consegue conjugar ainda. Ele vai conjugando, a bilirrubina conjugada aumenta. Mas uma hora esse fígado vai entrando em fadiga e começa a aumentar a bilirrubina não conjugada também. Porém, a bilirrubina conjugada vai aumentar mais. Eu tenho aumento das transaminases, principais transaminases, TGO, TGP
e LDH. LDH está na membrana citoplasmática, normalmente ela é a primeira a elevar. TGO está no citoplasma, é a segunda, e o TGP intramitocondrial é o terceiro a elevar. Pode-se dizer doenças autoimunes, IgA, IgG, IgM, presença de dosagem de anticorpos, anticorpo para hepatite, isso tudo você tem que ser pensado. Cirrose, o paciente tem história de alcoolismo ou de hepatite B ou C, então eu tenho uma característica de um grande aumento dessas transaminases. Na pós-hepática, eu também tenho, ou seja, uma obstrução daquele canalículo, que é o caso da nossa coledocolitise, vai aumentar a bilirrubina conjugada. Aquela bile que fica represada no fígado irrita o sinusoide, então eu tenho um aumento da transaminase, mas é pouco. E eu vou aumentar as enzimas canaliculares, entre elas 5-alfa-nucleotidase, gama-GT, e a gente já vai falando agora de uma por uma para a gente começar a raciocinar. Então, nosso primeiro raciocínio é esse. Cara, tá ictério. A icterícia é pré-sinusoidal, sinusoidal ou pós-sinusoidal. E por ali eu vou me guiar. Fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina é uma enzima canalicular. Tá? Então, ela é produzida na parede do colédoco e da árvore biliar interhepática. A presença de um cálculo ali dentro vai aumentar a fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina não é específico de árvore biliar. Fosfatase alcalina também aumenta na lise óssea, alguns tumores ósseos também. Mas se o paciente está ictérico, fosfatase alcalina alta, até que prova o contrário, isso é coledocolitise. Transaminase, que nós já falamos, está aqui, ó, TGO e TGP. A bilirrubina, então, pré-sinusoidal aumenta a bilirrubina não conjugada. Sinusoidal e pós-sinusoidal aumenta a bilirrubina conjugada. Tá? TGP, desidrogenase elástica, que é o nosso LDH. Outra coisa importante para a gente, que é a 5-alfa-nucleotidase. 5-alfa-nucleotidase é uma enzima específica da árvore biliar. Específica da árvore biliar. O aumento da 5-alfa-nucleotidase fala a favor da irritação desse colédoco, seja pelo que está provocando. Normalmente, no nosso caso aqui, a coledocolitise. Então, ela é específica. Porém, a fosfatase alcalina é muito mais feita que a 5-alfa-nucleotidase. Custo-benefício. Fosfatase alcalina é uma enzima muito mais barata de ser utilizada e muito mais fácil de você encontrar em laboratório. Por isso que ela é mais barata. E o paciente está ictérico, apesar de não ser específico, o paciente ictérico, com a fosfatase alcalina alta, você tem que pensar na irritação da árvore biliar. Albumina, pré-sinusoidal normal, pós-sinusoidal normal, está alterado na doença hepática, então, porque a albumina é uma proteína de produção exclusivamente pelo sinusoide hepático. Há alguns exames específicos, alfa-fetoproteína, principalmente nas lesões malignas do fígado, anticorpos mitocondriais, pensando em doença autoimune. E agora uma coisa que é importantíssima, que eu nunca posso. TAP, tempo e atividade de protrombina. O que é isso? Preste atenção que isso é um dado importantíssimo para o meu paciente. Paciente que está ictérico, seja por doença hepática ou por doença pós-hepática, aquela bile não chega satisfatoriamente na árvore biliar. Então, vamos supor, ele tem um cálculo, o cálculo obstruiu o colédoco. A bile não chega no duodeno. Então, eu tenho uma diminuição da absorção de lipídios, de gorduras propriamente ditas, vamos dizer assim. E tudo relacionado à gordura vai ter sua absorção diminuída. Eu tenho alguns fatores de coagulação, entre eles os fatores 2, 5, 7
9 e 10. 2 é a protrombina, que dependem exclusivamente da vitamina K. São fatores de coagulação vitamina K dependentes. E vocês já sabem que a vitamina K é uma vitamina lipossolúvel. Para a vitamina K ser absorvida, eu preciso de bile na luz do tubo gastrointestinal. Sem ela, a vitamina K não vai ser absorvida. Então, esse paciente faz alterações, faz discrasias sanguíneas. Por isso que o TAP tem que ser solicitado em um paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico com icterícia obstrutiva. Isso é um dado muito importante. Quais exames de imagem que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Vamos tentar ser um pouquinho bem prático nisso, para a nossa aula não ficar maçante. O paciente chegou no meu ambulatório ictérico. Lógico, a história clínica, a história de dor, tipo cólica no hipocôndrio direito, vai me ajudar. Se o paciente tiver doença pré-sinusoidal, ele tem uma história de anemia, de doença hemolítica prévia. Se a doença for no fígado, ele tem uma história de hepatite, seja autoimune, seja viral. O paciente tem uma história de alcoolismo, tá? Que leva à doença hepática. E a doença pós-sinusoidal, que é aquela obstrução que pode ser por tumor, por neoplasias periampulares, onde o mais comum é da cabeça do pâncreas, que obstrui, ó, vocês veem um colédoco passando aqui por dentro da cabeça do pâncreas, seja por colédocolitise ou por compressões extrínsecas. Então, essa é a minha linha de raciocínio. Então, eu colhi a história clínica e o exame físico. Próximo passo, exame complementar. Então, eu vou pedir para o paciente ver se ele tem hemólise, para ver qual é a bilirrubina que está aumentando, vou dosar prova de função hepática, vou dosar as enzimas canaliculares. Tá? Gama-GT também entra, fosfatase alcalina, que é a mais usada, e a mais específica, 5-alfa-nucleotidase. Então, chega o meu exame, o paciente não tem anemia, tá? Não tem reticulócito, não penso em doença que faça hemólise no geral. Está descartado isso aqui. Então, eu tenho um aumento da bilirrubina direta, da bilirrubina conjugada. Eu sei que a bilirrubina conjugada aumenta na doença hepática e na doença pós-hepática. TGO, TGP e LDH estão elevados, mas não estão muito elevados. As enzimas canaliculares estão tocadas. Eu estou na dúvida se isso aqui é sinusoidal ou se isso é pós-sinusoidal. Ou seja, se eu tenho obstrução ou não. Primeiro exame a ser feito. Qual é o exame inicial desse paciente? Ultrassom. O que eu quero ver no paciente com ultrassom? Primeiro, cálculo na vesícula biliar. Ultrassom não é um bom exame para eu ver cálculo de colédoco. Então, guardem isso. Não me falem que vocês vão pedir ultrassom para ver cálculo de colédoco. Ultrassom não é um bom exame para ver um cálculo de colédoco. Por quê? Pela produção da bile, que empurra a bile para o duodeno, o cálculo vai descer para a porção distal do colédoco. E a porção distal do colédoco é intrapancreática. Então, ao exame ultrassonográfico, eu não consigo ver bem o colédoco com cálculo lá dentro. Porém, eu vejo um sinal indireto ao ultrassom. Se eu tenho um cálculo impactando aqui, o colédoco dilata. Então, eu procuro o que no ultrassom? Além do cálculo na vesícula biliar, eu procuro dilatação dessa minha árvore biliar. Então, ultrassom inicial, na colédocolitise, eu quero ver sinais indiretos da minha obstrução, que é a dilatação da árvore biliar. Isso tem que ficar bem claro. Então, ultrassom é um exame inicial. Ele me ajuda para ver se tem cálculo na vesícula, ele me ajuda para ver a refringência do parênquima hepático. Se o paciente tiver cirrose micro ou macronodular, eu consigo identificar isso ao exame ultrassonográfico. Então, ele me fornece mais dados.
Mas o principal que eu quero está aqui, ó, dilatação do ducto biliar. Isso me dá um sinal indireto de uma obstrução distal. Ele não fala se isso é tumor, ele não fala se isso é cálculo, ele não consegue me dizer isso, mas ele me dá o sinal indireto dessa obstrução distal, que é a dilatação dessa árvore biliar. Estou mostrando o ultrassom, tá? Não, ele mostrando aqui, ó, uma via biliar dilatada, tá? Aqui o colédoco normalmente está anterior à veia porta, então aqui está o nosso colédoco. A parte distal ele não enxerga bem, que está aqui a cabeça do pâncreas, aqui a luzinha do duodeno. E aqui ele vai medir. Normal dessa distância aqui a ultrassom, só para curiosidade de vocês, é de 8 milímetros. Tá? A olho nu, na cirurgia, 1 centímetro, que você tem a parede também, que normalmente tem 1 milímetro para cada lado. Tá? Mas essa distância, então, mas para ficar mais fácil, guardem que o colédoco tem em torno de 1 centímetro. Tomografia computadorizada não é um exame, como no cálculo da vesícula, os cálculos normalmente não são radiopacos. Eu não consigo, isso aqui é imagem de livro, de eu ver esse cálculo enorme no colédoco. Isso não é usual eu achar. Normalmente a tomografia me mostra o sinal indireto da dilatação. Tomografia é bom para isso aqui, ó. Aqui está o baço. Na baço, você segue a ponta do baço, está aqui a cauda do pâncreas. O pâncreas é uma vírgula, olha ele aqui, ó. E aqui eu vejo um tumor de cabeça do pâncreas. Então, tomografia é bom quando você suspeitar de tumor periampular. Então, eu tenho um tumor de cabeça do pâncreas comprimindo o colédoco. Fora isso, a TC vai me dar o mesmo dado do ultrassom, falando se o paciente tem dilatação ou não da árvore biliar. Ultrassom eu não vejo bem pâncreas, em compensação, a tomografia eu vejo muito bem o pâncreas. Então, a indicação da TC, basicamente, é o paciente com icterícia obstrutiva de suspeita por neoplasia, principalmente dos cânceres periampulares. O grande exame para eu avaliar a árvore biliar é a colangiopancreatografia por ressonância magnética, ou simplesmente colangiorressonância. Então, a colangiorressonância é um excelente exame para eu ver a árvore biliar. Ela ilumina a minha árvore biliar e permite ver qual é a causa dessa obstrução. A grande vantagem da colangiorressonância é um exame não invasivo, com poucos efeitos colaterais. É um grande exame. Tem outros exames que são mais conhecidos, que a gente já vai falar, mas a colangiorressonância é muito sensível e muito específico para o diagnóstico da coledocolitíase. Estou mostrando aqui a colangiorressonância, olha só, iluminado isso tudo aqui, ó. Então, aqui eu estou vendo o duodeno, ó, já com o bile aqui no interior, a vesícula biliar, hepático direito, hepático esquerdo, tá? Hepático comum, colédoco aqui, ó, normal. E aqui eu vejo uma colangiorressonância com uma obstrução do colédoco distal. Hoje existe ultrassom endoscópico, que é o exame de endoscopia digestiva, igualzinho se enfia o aparelho pela boca, mas na ponta do meu endoscópio eu tenho um transdutor ultrassonográfico. Então, eu consigo avaliar esse cálculo mais distalmente, tá? Isso aqui é a imagem que você vê, normalmente o transdutor está aqui rodando, a imagem é lateral, e aqui eu estou vendo um cálculo dentro do interior desse colédoco. O outro grande exame, o grande exame famoso na avaliação da coledocolitíase é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Ou, para a gente não falar esse palavrão todo, CPRE.
qual a vantagem do CPRE em relação à colangiorressonância, que até então eu falei que era o principal exame. A CPRE tem a vantagem de ser terapêutica, ou seja, se eu tiver um cálculo, uma obstrução, eu consigo retirar aquele cálculo. Então, qual é a desvantagem da colangiorressonância? Ela dá o diagnóstico, mas não faz a terapêutica. Qual é a vantagem da CPRE? Ela, além de dar o diagnóstico, ela pode ter a terapêutica. Então, para que eu faço a colangiorressonância? Porque a CPRE tem uma taxa de complicação importante, que entre 5% a 15%. No nosso livro está em torno de 10%. Tá? Mas alguns serviços podem chegar até 30%, 35%. É uma taxa elevada. E o pior disso não é isso, não é só uma taxa de complicação. Taxa de complicações graves. Entre pancreatite, você sabe que 1/3 das pancreatites evoluem para pancreatite grave, que tem uma taxa de mortalidade importante. Colangite, que é uma infecção grave, que nós já vamos falar para frente, e a perfuração da mobilização, na manipulação desse colega. São as 3 grandes complicações. E a colangiorressonância tem uma taxa de complicação menor do que 0,0 não sei quanto. Então, é uma taxa de complicação muito, muito baixa. Então, colangiorressonância é um exame diagnóstico, mas não faz terapia. A CPRE faz terapia, porém tem uma taxa de complicação importante. Então, isso é um dado importante. Aqui mostrando a CPRE, o aparelho introduzido, duodeno, aqui eu já tirei o esôfago, tirado o estômago, entrou no duodeno. Ele olha a sua papila, cateteriza a papila, um catéter, joga um contraste e vou fazer uma colangiografia, ou seja, vou desenhar a árvore biliar. Olha um cálculo mostrando essa falha de enchimento aqui. É um cálculo. Então, vamos olhar aqui um exame desse. É um exame de criança. Vamos dar uma olhadinha num filminho aqui. Está lá, ó, o estômago. Aqui está o pâncreas, eu dou o duodeno aqui mostrando para vocês. Vamos lá, olha, o endoscópico penetrando e vai olhar a papila maior. Olhou, ó, aí eu venho com um canalículo, isso é um papilótomo, olha só, ele tem um cortezinho aqui que ele entra. Eu vou passar um catéter, eu cateterizo esse colédoco. Ó, ele abriu aqui, ó, fez uma papilotomia. Deixa um fio guia lá dentro, ó, o fio guia está aqui em cima. Passa um basket. Ó. O que é um basket? Eu vou ensinar um balão, insuflo e retiro esse cálculo do interior. Essa é a grande vantagem. Na maioria das vezes, eu não preciso nem passar esse balão. Aquela bile represada deixa em alta pressão coleta. Só de eu fazer a papilotomia, o cálculo vai sair. Então, aqui vocês estão vendo uma CPRE. Aqui, normalmente, então, quando eu passo o exame, eu jogo um contraste, esse contraste normalmente à base de iodo, e radiografo. Olha só, e consigo estudar bem a minha árvore biliar. Tá? Outra maneira de fazer isso é a colangiografia percutânea, onde eu punciono a parede, introduzo um catéter dentro do canalículo intrahepático por punção, essa punção normalmente é guiada por ultrassom ATC, passo um catéter e ilumino. É um exame que está caindo um pouquinho em desuso, porque para eu poder fazer a CPRE, colangiografia, eu preciso de dilatação importante dessa árvore biliar intrahepática, senão eu não consigo cateterizá-la. Então, vamos recapitular que esse aqui, para mim, agora é o momento mais importante, que é a decisão. Então, qual é o exame inicial que nós vamos fazer? Ultrassom. De imagem, né? Vamos falar de imagem. O que eu quero no ultrassom? Saber se existe dilatação ou não tem dilatação. Se esse paciente não tem a dilatação, e eu acho que ele pode ter cálculo, o grande exame a ser indicado é a colangiorressonância. Por quê? Porque a complicação é muito baixa.
Fiz a colangio-ressonância. Esse paciente tem um cálculo lá no colédo, eu indico a CPRE, que a CPRE, além de diagnóstico, faz a minha terapia. Se eu faço um ultrassom e ele já tem dilatação importante, inicialmente eu não preciso indicar a colangio-ressonância. Eu posso indicar a CPRE de uma vez. Ou seja, para eu indicar colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, a CPRE, eu tenho que ter certeza quase que absoluta que ele tem um cálculo lá, porque justifica a terapia. Porque se eu fizer a CPRE só para o diagnóstico, eu tenho um exame que me dá o diagnóstico com uma taxa de complicação infinitamente menor que a CPRE. E a indicação da TC é nos tumores perionculares para o diagnóstico. E ultrassom endoscópico, a grande indicação, biopsiar essas lesões. É a grande indicação desse paciente. Ok? Tudo bem? Foi? É um dado muito importante para a gente. Tá? Essas indicações. Então, clínica da coletocolitise e icterícia. Eu tenho que saber se é pré-sinusoidal, sinusoidal ou pós-sinusoidal. Após a minha suspeita, lanço mão de exames complementares que vão me dar mais dados para o meu diagnóstico. A partir da suspeita que essa icterícia é pós-sinusoidal, o exame inicial é o ultrassom. Ultrassom eu vou ver a colelitise, o cálculo na vesícula, e o sinal indireto do cálculo no coleto, que é a dilatação da árvore biliar. Se eu suspeitar que ele tem um tumor periampular, eu posso indicar TC direto. Se ele não tem dilatação e eu ainda suspeito, eu indico a colangio-ressonância, que é o exame mais fidedigno. Confirmou que eu tenho um cálculo no coleto, o próximo passo é a CPRE. E agora vamos discutir sobre o tratamento da coletocolitis. Uma pergunta. Já posso fazer CPRE. Aí, se eu já tiver... O cara tem cálculo, está ictérico, tem uma baita de uma dilatação, não tenho suspeita de tumor. Posso indicar CPRE? Pode. Já é bem indicado a CPRE, porque ele já tem dilatação. E quando o paciente tem dilatação, as complicações são menores. Pediu para eu repetir, né? E se na colangio-ressonância não encontrar dilatação também? Aí procura tumor? Não. A colangio-ressonância não é para eu ver dilatação. O ultrassom vê a dilatação bem. A colangio-ressonância é para eu ver se tem cálculo lá dentro. É o exame mais fidedigno. E me ajuda a falar no afilamento se tem tumor. Se eu já acho que tem tumor, eu indico a tomografia. A tomografia é o grande exame que vale a ressonância. Ok? Então, primeiro, vamos resumir no final. Agora vamos discutir o nosso tratamento. Tá? O exame de imagem é um dado importante. Qual é o tratamento? Até bem pouco tempo, 10, 15, 20 anos atrás, o grande tratamento do cálculo de colético era cirúrgico. Você tinha que fazer uma cirurgia, mobilizar esse duodeno, abrir o duodeno, procurar a papila que tem 1 centímetro, abrir essa papila para tirar o cálculo. Além do mais, tinha que abrir o colédoco para ajudar a tirar esse cálculo por cima. Então, era um exame muito... É uma cirurgia delicada, traumática, com alta taxa de complicação. Mas era com o advento da CPRE, essas complicações caíram muito. Mas você falou que o CPRE tem alta taxa de complicação. Alta taxa de complicação para o diagnóstico. Mas, em comparação ao procedimento cirúrgico, a CPRE tem muito menos complicação. Então, hoje, a CPRE, apesar de ainda ser um meio diagnóstico, ele é mais indicado para a terapia do que para o próprio diagnóstico em si. Então, está aqui mais uma vez a CPRE, tirando o cálculo. Aqui um fio guia, eu vou mostrar um fiozinho e tira. É muito melhor do que o tratamento cirúrgico propriamente dito.
Então, aqui, ó, eu abro a papila, senão não consigo, a papila tem 1 milímetro. Eu abro a papila através de uma pinça própria para isso, chamado papilotomo. Então, eu faço uma papilotomia e retiro esse cálculo aqui. Mostrando aqui a papilotomia, abrindo, o cálculo saindo aqui, a papila aberta, o colédoco aqui, a luz do colédoco já exposta, e o cálculo saindo. Mais uma vez, ó, vamos ver aqui então um filminho para a gente. Olha lá, o papilótomo penetrando, abrindo a papila, seccionando essa papila. Por isso que quanto mais dilatada, melhor é. E olha o cálculo saindo. Vira um cálculo pulando ali. Então, olha lá, o cálculo pulando, e eu jogo, e essa papila fica aberta. Pela própria papila, eu jogo um contraste e ilumino e estudo para ver se não ficou mais cálculo. Então, vocês viram que o procedimento é muito mais seguro pela via CP reto que a via cirúrgica. Vamos passando aqui. Aqui mostrando o procedimento cirúrgico, a colangiografia intraoperatória. Eu tenho um colédoco, abri o colédoco, introduzi aqui um dreno, e radiográfico, isso aqui, posso tentar tirá-lo cirurgicamente também. Vou mostrar aqui para vocês uma cirurgia por vídeo. Ó, uma cirurgia videolaparoscópica, aqui vocês estão vendo a vesícula, ó. O cisco bem dilatado, ó, o colédoco está aqui, ó. Ele está dilatando. Ó, ducto cístico, vesícula biliar, leito hepático, aqui, ó, a artéria cística aqui no meio, triângulo de Calot, não é isso? Botando um grampo, eu boto um grampo proximal no ducto cístico. Agora ele vai fazer já, ó, está dilatando, olha a artéria aqui, ó, no triângulo de Calot. Mostrou ó, o triângulo, ó. Vamos ampliar o ducto, ó. Grampo no ducto cístico. Agora ele dá um piquezinho no ducto cístico, olha só. Abriu o ducto cístico. Olha a bília subindo aqui, ó. Ó, a bília saindo. Pega um catéter, introduz esse catéter, ó, dentro do cisco, e ele vai entrar lá no colédoco. Vem com um grampinho para não vazar, ó, só dá uma apertadinha de leve. Jogo contraste por aquilo ali e vou iluminar para saber se eu tenho cálculo ou não naquilo ali. Ó, o cateterzinho aqui. Fixo, tá vendo? Ó, aí eu jogo o contraste e ilumino. Quando ele joga o contraste, ele vê o cálculo. Ih, tem cálculo dentro do colédoco. Então, ele vai dissecar isso. Essa é uma cirurgia laparoscópica, que você pode fazer pela técnica aberta também. Está expondo o colédoco. A tesoura aqui do lado direito, uma pinça, ele vai pinçar o colédoco e vai abrir com a tesoura. Colédocotomia. Olha lá. Abriu o colédoco, saiu a bile da drenagem. Agora ele vai pegar aquela pincinha, vai introduzir. Ó, insuflou e está tirando. Ó, aquele balão, ó. Vamos ver se tem cálculo para cima. Não tem cálculo para cima, ó, não saiu nada. Agora ele vai fazer o mesmo procedimento para baixo, distal.
introduziu. Ó. Um balão. Ó, veio puxando, ele sentiu uma resistência, quer dizer, tem um cálculo aí. Ó, vem puxando, ó, o cálculo aparecendo. Ali, ó, olha lá o cálculo pretinho ali aparecendo na luz. Ó, cálculo vindo, ele está ordenhando aquele cálculo, para esse cálculo sair. Ó. Voltou o cálculo, você vê que é uma cirurgia trabalhosa. Você vê a diferença como a CPR... Ó, o cálculo aparecendo aqui, ó, voltou o cálculo. Ele vai puxando, ó, ordenhando o cálculo quase saindo. Olha lá, saiu o cálculo. Ele pega, puxa o cálculo e retira esse cálculo. Vai passando para tirar mais. Agora vamos adiantar um pouquinho. Ó, são 4 cálculos, vai fazendo procedimento por procedimento. No final, só quero mostrar para vocês, ó, introduzindo o dreno de Kerr. Vocês lembram do dreno de Kerr? Vocês aprenderam lá no 4º período, aquele dreno em T. Para você estudar a posterior, ó, introduz uma perninha para cima. Ó, introduziu a perninha para baixo. Depois ele vai dar um pontinho ali. Ó, uma sutura por via laparoscópica. É um procedimento semelhante à técnica aberta. Ok? Ó, drena a cavidade, tá ok. Então, essa é a técnica. Coledocolitotomia aberta é o procedimento cirúrgico, o procedimento laparotômico. Vocês olhem aqui, ó, abrindo o duodeno. Então, os pacientes agora estão com um corte, uma incisão ou subcostal de cócero mediana, você laparotomiza, abre esse colédo, abre a papila, você vê que é um procedimento cirúrgico muito mais delicado. Então, vamos agora a um resumozinho que alguém pediu para a gente aqui no final, o nosso mapa mental para a gente entender isso. Paciente com suspeita de coledocolitise. O cálculo é pré-sinusoidal, sinusoidal ou pós-sinusoidal. História clínica, exame físico vai me guiar sobre isso. História clínica e exame físico. Então, acho que está em aumento das enzimas canaliculares, bilirrubina conjugada. Eu acho que essa obstrução ela é pós-sinusoidal. Próximo passo, exame de imagem. Ultrassom. O que eu procuro no ultrassom? Dilatação da via biliar. Aqui. Tomografia, para eu ver tumores periambulares, com alta sensibilidade e especificidade. Colangio-ressonância, padrão ouro no diagnóstico desse cálculo. E a CPRE, com a grande vantagem de ser terapêutica. Então, é mais ou menos esse que é a linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Ok? Dúvida nessa parte? Já vamos mudar o assunto, hein? Podemos mudar? Márcio. Pergunta. Professor, diga. Pode encontrar dilatação. Mas ATC, só se pensar em tumor, não é rotina. Não é rotina. O tumor, eu não vejo bem o cálculo. Desculpa, a tomografia, eu não vejo bem o cálculo. Então, na verdade, ele não me dá muito mais achados do que o ultrassom.
A colangiorressonância é infinitamente superior à colangiografia. Eu mudei. Ué, entra aqui e abre, ué. Vamos ver aqui. Eu deixei vocês completamente mudos, não fiz isso não. Interromper compartilhamento. Não, está ativado o som de vocês aqui, ué. Ó, desative o som de todos. Permitir. Agora que eu vou desativar. Vê se você consegue ativar aí. Clica aqui, ó. Professor, tá ouvindo? Márcio? Tá ouvindo a gente? Ah, sim. Os cálculos de colédoco com mais de 2 centímetros têm dificuldade de tirar por CPRE. Vista de prova? Sabe, quem perguntou aí? Motorola. Já teve vista de prova. Vista de prova foi semana passada. Agora, qualquer coisa disso, vocês têm que pedir revisão de prova. Isso é outra coisa. Depois da aula, a gente conversa. Tá? Tem que dar entrada. Vista de prova, agora é Zoom. Não tem mais aquela vista de prova que vocês pegam a provinha na mão, não. Por isso que eu falei, anotem tudo direitinho. Tá? Ah, isso, a revisão, não sei. A coordenação tem que me falar, porque agora a revisão de prova é presencial e tem que ver por causa do Covid, eles vão dividir em número. Eles vão falar, então, Márcia, a revisão de prova você tem 10 alunos, vão ser feita de 8 da manhã às 2 horas da tarde, com 30 minutos para cada aluno. É mais ou menos assim. Tá? Não sou eu que marco, não. A coordenação que vai me falar, a gente vai marcar em comum a cor. Ok? Então, vamos lá. Pergunta, abre o negocinho aqui. Vamos lá, vamos voltar à nossa aula. Alguma pergunta mais? Então, sim, normalmente, acima de 5 cálculos e cálculos acima de 2 centímetros dificulta muito a CPRE. Voltando à nossa aula, vamos falar sobre colangite. Colangite aguda é causada por uma infecção bacteriana secundária à obstrução. Então, é muito parecido com a colecistite aguda. Vocês lembram que o cálculo impactou, começa um processo inflamatório da vesícula, depois se torna difuso por toda a vesícula. A colangite é a mesma coisa. Então, eu tenho uma obstrução lá no colédoco, aquela dificulta o escoamento da bile, aquela bile parática ali, as bactérias chegam lá por translocação bacteriana, vão colonizar aquela bile, contaminar e iniciar um processo de infecção secundária chamado colangite. A causa da colangite, então, é a obstrução da árvore biliar, seja por cálculo, seja por neoplasia, seja por parasitas ou por qualquer outra causa que cause obstrução da saída da bile para o interior da luz do adenal. Então, o que eu necessito para ter colangite aguda? Primeiro, a obstrução. Segundo, a bactéria chegar lá. Como essa bactéria chega lá, então, não é de Macharré, que vocês sabem que o duodeno é praticamente estéril. Então, eles não vêm pela papila. Eles chegam através de translocação bacteriana por via linfática, por via hematogênica. Eles atingem aquela bile parete, aquela bile parada, aquela bile em estase na árvore biliar e começa a sua proliferação ali dentro. As bactérias, lembra que na colecistite o tropismo é por gram negativo, já na colangite não. Além dos gram-negativos, eu tenho as demais bactérias no cólon, entre elas o Enterococcus e a mais temida de todas, que é a bactéria de maior virulência do cólon, que é o Bacteroides. Então, os anaeróbios também estão envolvidos na gênese da colangite aguda e não estão na colecistite. Que nós falamos. Na colecistite, o anaeróbio só aparece se tiver necrose da parede ou na presença de pus periapendicular.
a colangite, todas as bactérias envolvidas nas afecções do cólon também estão relacionadas com o processo inflamatório infeccioso das vias biliares. Quadro clínico clássico é a tríade de Charcot, que todo mundo aí sabe. Por que essa clínica é clássica? Veja bem, eu tenho a formação de pus dentro da árvore biliar. Isso é um empiema. O que é um empiema? Presença de coleção purulenta em uma cavidade pré-existente. Então, eu tenho um empiema da árvore biliar. Eu fico cheio de secreção purulenta na árvore biliar intrahepática. O fígado é um órgão muito vascularizado. Então, ele absorve muita toxina. Então, a clínica do paciente é exuberante. Então, a clínica do paciente é a tríade de Charcot. Febre alta com calafrios, óbvio, icterícia e dor no quadrante superior direito. Então, a tríade clássica, icterícia, dor, febre alta com calafrios. Com a evolução do quadro clínico, ele vai evoluir para a pêntade de Raynaud. A pêntade de Raynaud, além de icterícia, dor, febre alta com calafrios, eu tenho o quadro de sepsis mais severa, que já mudou a terminologia, né? O paciente faz confusão mental e hipotensão, ou seja, choque distributivo com diminuição do fluxo cerebral. Então, isso, a pêntade de Raynaud caracteriza um quadro mais grave do que a tríade de Charcot. A colangite já é um quadro grave por si só. O exame físico é pobre. Normalmente, a secreção purulenta ela está restrita à luz da árvore biliar. Então, esse paciente não faz peritonite secundária. Então, ele não tem sinais de peritonite, ele não tem irritação peritoneal, ele não tem hipersensibilidade, a não ser em casos mais avançados e mais raros, tá? Porque o paciente acaba vindo a óbito antes disso, se você não tratar. Então, quadro abdominal é pobre, normalmente uma distensão abdominal leve, mas pouco. O que caracteriza dele mais é a clínica do meu paciente. Mais uma vez, o diagnóstico é uma infecção abdominal grave. Você tem a história clínica, é muito importante. Amilase, porque a pancreatite faz um dos diagnósticos diferenciais. Transaminase tendem a se elevar por causa daquela formação purulenta. Fosfatase alcalina muito aumentada. O paciente faz leucocitose, mais uma vez aqui, ó, TAP. TAP é importantíssimo nesse paciente, principalmente se você pensa em intervir nesse paciente. Porque se esse paciente não absorve vitamina K, ele atua os fatores de coagulação, todos aqueles 5 que eu falei, e o principal deles é a protrombina, onde eu doso mais fácil. Por isso que eu peço tempo e atividade de protrombina. Porque se ele tiver discrasia sanguínea, dificuldade de coagulação, eu não posso fazer nada, nem cirurgia, nem CPRE. Eu não consigo entrar ali na papila. Então, a ultrassom é um exame inicial. Novamente, ele vai me mostrar a dilatação da árvore biliar. Ele já me ajuda bastante nesse diagnóstico. Então, eu tenho um diagnóstico de um quadro clínico desse paciente ictérico. Eu faço ultrassom está lá, o primeiro exame que eu faço, me mostra dilatação da árvore biliar. A cintilografia já foi um exame mais feito, tá? Com a hidroxiindol acético, já foi mais feito, já foi padrão ouro, inclusive na colecistite aguda, hoje não é mais, o ultrassom já é aceito na colecistite aguda, então a cintilografia praticamente caiu. O ultrassom ganhou um espaço muito grande na avaliação da vesícula biliar e da árvore biliar em patologias iniciais. A TC me ajuda a falar aonde está a obstrução, se eu jogo contraste ou não, se eu consigo iluminar aquela árvore biliar, mas não é um grande exame, ele me ajuda mais uma vez quando a causa são os tumores periampulares.
A grande indicação, então, é a CPRE. A CPRE, nesse caso, além de diagnóstico, é terapêutica também. Então, você vê que agora eu não falei nem colangio-ressonância. Por quê? Já tem dilatação, o paciente já está com colangite, você não precisa fazer colangio-ressonância. Alguém fez uma pergunta, você indica direto a CPRE. A parieto hepático pode ser feito também em casos selecionados, principalmente em tumores fora de possibilidade terapêutica, mas com um resultado inferior à CPRE. Então, colangite, qual é o tratamento? Como todo abscesso, o tratamento inicial é a drenagem. Tá? É o grande tratamento desse paciente. É um quadro muito grave que necessita uma intervenção rápida, ok? Porém, a gente sabe que muitos pacientes, inicialmente, vão se beneficiar com tratamento clínico. Isso é o quê? Normalmente, essas obstruções não são totais, são parciais. Então, alguns pacientes se beneficiam apenas com tratamento de antibiótico terapia. Então, qual é o tratamento desse paciente? Tratamento de sepse severo. Tá? Você vai hidratar seu paciente, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos e indicar antibiótico terapia de largo espectro. As bactérias semelhantes ao do colo. Droga de escolha, ceftriaxone e metronidazol, são as principais drogas de escolha, tanto para infecção abdominal quanto para colangite aguda. Paciente que não responde ao tratamento clínico inicial, você indica descompressão dessa árvore biliar. Veja bem, se o paciente já chegar com um quadro gravíssimo, com a pêntade de Raynaud, esse paciente se beneficia mais com a drenagem precoce do que com tratamento clínico inicial. Paciente que dá entrada apenas com a tríade de Charcot, estável hemodinamicamente, eles tendem a responder mais ao tratamento clínico inicial e você guarda a CPRE se o paciente não apresentar melhora em 48 horas ou agravamento do quadro nesse início. Paciente que já entra com pêntade de Raynaud ou evolui para pêntade de Raynaud, já é indicada a CPRE ou a drenagem cirúrgica, se você não tiver CPRE, o mais precoce possível. Então, está lá nosso tratamento inicial, internação do paciente, tá? Antibiótico empírico, gram negativo, cefalosporina de terceira, ciprofloxacin seria a segunda escolha, um carbapenêmico pode ser aventado, associado a um anaerobicida, que é o metronidazol. Então, grande tratamento, drenagem. Historicamente, há muito tempo, era feito por via cirúrgica, então via laparotômica, mas com alta morbimortalidade desses pacientes. Hoje, o tratamento inicial está aqui. Tá? Então, você vê uma papila aberta. A CPRE hoje é o padrão ouro na colangite. Está lavando, aspirando. Uma papila bem abaulada. Ele vai fazer uma via indireta, ele não consegue ver a papila, então ele vai resolver abrir a papila de uma vez. Isso é uma técnica de exceção, normalmente cateteriza essa papila. Abriu, olha a bile purulenta, olha o pus descendo. Olha a secreção purulenta descendo. Está usando um papiloto, ele abriu, aí ele conseguiu ver a papila, tá vendo? Agora a papila apareceu, de tão abaulada com a pressão. Agora ele vai comunicar, né, o orifício da papila. Então vamos lá, a bile drenando, lógico, esse é um exame dinâmico. Olha, ele está drenando, o cálculo está ali, você vê que vem uma sombrinha pretinha, deixa eu ver se eu consigo adiantar só um pouquinho aqui. Olha lá o papilótomo aqui de novo, ele vai terminar a abertura da papila.
Normalmente já começa a abrir por ali, porque ele estava tão dilatado que ele não enxergou. Abrindo. O cálculo apareceu. E o cálculo saiu enfincado na papila. Isso não é o comum, não. Olha lá, drenou a bília, acabou, tratou. Tá? Então, esse hoje é o ideal, é o tratamento, é o padrão ouro no tratamento da colangite aguda, que é a drenagem. Se você não tem, o tratamento cirúrgico passa a ser indicado. E, às vezes, se o paciente estiver tão grave, você nem mexe no cálculo. Você abre o colédoco e põe aquele dreno tubular em T no interior e depois você faz o tratamento definitivo. Você abriu, lembra do dreno em T? Aquele aqui, ó, perninha para cima, perninha para baixo. Você coloca, drena aquilo ali, está drenado. Você drenou a secreção purulenta. Clinicamente, o paciente tende a melhorar. Posteriormente, você pensa o que vai fazer. Agora que nós falamos, existe algumas outras patologias, a gente vai falar, que está no livro de vocês, uma delas é a colangite piogênica recorrente. Ela é uma colangiohepatite e é causada por alguns parasitas. No Ocidente, o Ascaris lumbicoides, que é muito raro, e no Oriente é mais comum, principalmente a clonorquinose. A clonorquinose é transferida através do caramujo, que passa o parasita para o peixe e a gente acaba ingerindo o nosso bom e velho atum, tá? Cru. E ele vai lá, assim, parasita, então ele é mais comum no Oriente por causa disso. Ele faz um processo inflamatório com múltiplas áreas de estenose dessa área. E essas áreas de estenose predispõem a obstrução e colangite piogênica recorrente, porque eu tenho uma estenose, não tenho um cálculo propriamente dito. E o paciente fica fazendo vários episódios. A colangite esclerosante primária, que está relacionado com as doenças autoimunes, principalmente tireoidite lenhosa de Riedel, colite, doenças inflamatórias intestinais, como a colite ulcerativa, então fazem parte. O comportamento é muito semelhante da doença parasitária. Então, ele faz esclerose daquelas áreas todas. Tratamento não é bom o prognóstico, tratamento é à base de corticoide, depois que faz o colangite, o prognóstico é ruim. Tá? Então, ele é uma doença autoimune. Repetir o slide. Tá? Tratamento é o da colestase crônica, basicamente à base de corticoides, ácido ursodesoxicólico, vocês devem ter visto isso na aula de colelitíase, tem no livro de vocês, são alguns ácidos que previnem a formação do cálculo, então você tenta desfazer aquele cálculo, mas grande tratamento dele é a base de corticoides. O stent endoscópico, que é igual stent de coronária, para abrir aquela luz, e, em alguns casos, transplante hepático, já que o prognóstico é muito ruim. Ok? 5 minutinhos de intervalo e já voltamos, tá? Segundo tempo, nós vamos falar agora dos tumores e de outras afecções da árvore biliar, tá? 5 minutinhos de intervalo, são 2h15, 2h20, nós estamos de volta. Ok? Até mais, já já estou de volta. Então, agora vamos falar sobre os tumores da vesícula biliar. E vamos começar por alguns casos muito comuns que a gente tem no dia a dia ambulatorial, que são as lesões polipóides da vesícula biliar. O paciente faz um ultrassom por qualquer motivo e aparece, olha, presença de lesão polipóide no interior da vesícula biliar. E o paciente não sente nada, ele fez ultrassom por outro motivo, que ele tinha cálculo renal, e ele vai te procurar no ambulatório. Então, esses pólipos de vesícula, na verdade, a maioria são massas benignas dessa vesícula biliar. Eles podem ser pseudotumores ou mesmo adenomas, que são lesões benignas. Os pseudotumores podem ser por pólipo de colesterol e adenomiose.
O pólipo de colesterol é o mais comum, é uma impregnação de colesterol em algumas áreas da parede. Normalmente, essas lesões são pequenas, menores do que 1 centímetro, atenção para esse número que eu estou falando agora, e múltiplo. Eu tenho várias lesões. A adenomiose pode ser múltipla, é menor do que a impregnação de colesterol, são normalmente maiores do que 1 centímetro e com características císticas. Tá? Estou aqui mostrando aqui a imagem da vesícula biliar, onde eu vejo um pólipo crescendo aqui no interior dessa vesícula. O adenoma é uma lesão que a gente considera pré-maligna, até porque, primeiro, porque ela é praticamente indistinguível do câncer inicial, o adenocarcinoma. Então, o adenocarcinoma polipóide, numa fase muito inicial, a imagem ultrassonográfica é semelhante ao adenocarcinoma. O problema é o tamanho. Quanto maior a probabilidade de ser lesão maligna. Então, nós temos o nosso número mágico aqui, que é 10 milímetros. Então, os pólipos abaixo de 1 centímetro, aqui, tratamento é expectante. Você não faz nada, você observa. E vai acompanhando com novos ultrassons seriados. A grande maioria fala inicialmente de 6 em 6, faz 2 de 6 em 6, depois anual, 3 em 3 anos, assim vai. Os pólipos maiores que 10 milímetros, ou se o paciente tiver sintomatologia é de colelitise, é dor tipo cólica no cocô direito, indica-se o tratamento convencional, que é a colecistectomia. Alguns autores, isso agora é controverso, essa frase aí que eu coloquei, alguns autores contraindicam o procedimento laparoscópico na presença de pólipos. Porque se inadvertidamente você perfurar a vesícula, isso é mais comum na cirurgia laparoscópica, você pode disseminar o adenocarcinoma para a cavidade peritoneal. Então, agora, os tumores benignos das vias biliares. Então, nós falamos primeiro da vesícula biliar. Então, na vesícula biliar, eu tenho os adenomas e os pseudopólipos, ou pseudotumores, e o tamanho é o que manda, tá? Menor que 1 milímetro, tratamento, 1 centímetro, desculpa, tratamento expectante. Maior do que 1 centímetro, indica-se a cirurgia. Alguns autores contraindicam o procedimento laparoscópico, mas isso não é obedecido pela maioria dos cirurgiões. Os tumores benignos das vias biliares, agora, então nós estamos falando da árvore biliar, colética, hepático direito, hepático esquerdo. Os tumores benignos das vias biliares são relativamente incomuns, assim como os tumores malignos. Eles normalmente são adenomas, que são tumores de origem glandular. Eles ocorrem principalmente na lesão periampular, ou seja, no túbulo distal. E a apresentação do paciente é de obstrução icterícia. O tratamento consiste na ressecção dessa lesão, quando indistinguível da lesão benigna, é indicada uma cirurgia de ressecção ampla da lesão. Agora sim, a doença maligna. Primeiro vamos falar da doença maligna da vesícula biliar. Câncer da vesícula biliar, o adenocarcinoma é o mais comum, e o adenocarcinoma da vesícula biliar normalmente se origina do fundo. Então, ele normalmente é assintomático. E quando ele se manifesta clinicamente, são tumores avançados. Por isso que o prognóstico do câncer da vesícula biliar, assim como do câncer da árvore biliar, ele é sombrio. Ele é mais comum nos 50, 60 anos, mais comum em mulheres do que homens, assim como as doenças da colelitise. Causa
como nos tumores da árvore biliar, acredita-se que o processo inflamatório crônico está relacionado. Cálculos maiores, cálculos grandes, maiores que 3 centímetros, têm uma taxa maior de neoplasia maligna. Por isso que, no passado, falava que cálculo tinha que operar, porque o paciente com cálculo tem uma taxa maior do que o que sem cálculo para o câncer da vesícula biliar. O que chamou a atenção foi, e a gente fala o tempo todo que é o processo inflamatório. Porém, o cálculo assintomático, ele não induz muito a processo inflamatório. E hoje acredita-se que é o câncer da vesícula biliar que causa uma área de discinesia, de hipocinesia, ou mesmo acinesia da parede, que faz com que haja estase de bile e formação do cálculo. Ou seja, o cálculo não foi o que causou o câncer. Hoje acredita-se que o câncer é que leva à formação do cálculo. Mais de 80% dos pacientes com neoplasia maligna da vesícula biliar tem cálculo, mas tem um número de pacientes que tem o câncer e não tem o cálculo, por isso que acredita-se nisso. Então, quais são os fatores que predispõem ao câncer da vesícula biliar? Primeiro, da doença, agora nós vamos da doença em si, tá? Da árvore biliar toda. Primeiro, cisto de colédoco. Cisto de colédoco hoje é considerado uma lesão pré-maligna. Mas em relação à vesícula biliar, primeiro a vesícula em porcelana. O que é a vesícula em porcelana? É uma vesícula com processo inflamatório crônico. Então, o paciente tem colecistite crônica, aquela vesícula vai sofrendo depósito de cálcio para restringir aquele processo inflamatório e eu fico com uma vesícula esbranquiçada. O paciente com vesícula em porcelana tem uma taxa de 3 a 5 vezes mais chance de ter câncer do que a população normal. E, como nós já falamos antes, os pólipos com mais de 1 centímetro. Como é que começa o adenocarcinoma? O processo inflamatório faz displasia daquelas células que evoluem para o carcinoma in situ e, finalmente, entra o carcinoma invasivo. E esse carcinoma, normalmente, essas fases todas, esse paciente pode ser assintomático. Desculpa, sintomático não vamos usar essa palavra sintomático, que gera confusão. A grande maioria dos pacientes com câncer tem sintoma, mas são sintomas de colelitisa. O sintomatologia se confunde com colelitisa. A maioria dos pacientes com o câncer da vesícula biliar tem doença avançada no momento do diagnóstico. Tá? Eu tenho vários subtipos, sendo que o papilar ele é o de melhor prognóstico. Aqui mostrando um câncer de vesícula achado à ultrassom, que é um pólipo irregular maior do que 1 centímetro. Apresentação clínica, lá, 90% das patologias têm origem no fundo do corpo da vesícula e não vão apresentar problemas de doença avançada, do câncer, como metástase, como emagrecimento, até que a doença esteja bastante avançada. Quando o paciente dá sorte e ele tem o cálculo, ele tem o câncer próximo ao infundíbulo e à saída da vesícula biliar, esse paciente tem uma clínica mais precoce. Então, você consegue detectar esse paciente mais precoce. Normalmente, o paciente, quando faz a apresentação clínica, a doença já avançada. Ele aparece com massa abdominal, icterícia e perda de peso. Isso caracteriza o estágio avançado da doença. Aqui mostrando uma tomografia, lembrando que para TC as imagens tumorais são melhores, e você vê um tumor já da vesícula biliar invadindo todo o lobo, todo o parênquima daqui, com compressão do duodeno. Aqui você vê um exame contrastado, aqui pegou o finalzinho do estômago, aqui está aqui, o bulbo duodenal, a compressão duodenal desse paciente. Mais uma vez, o ultrassom normalmente é o primeiro exame quando você faz, você pode ver aquela massa, alguma coisa comprimindo ou uma excrescência daquilo ali.
Lembrando, mais uma vez, dos pólipos. Mais uma vez, a imagem ultrassonográfica, mostrando um pólipo maior que 1 centímetro. Por isso que esse é o achado cirúrgico. Tomografia é o último estadiamento da lesão, para ver se tem metástase à distância, comprometimento linfonodal. Então, a TC me ajuda na presença, na detecção de doença avançada, principalmente. Aqui mostrando uma TC com invasão local, a vesícula aqui, ó, mostrando a invasão do tecido circunvizinho. E o câncer da vesícula tem uma característica, ele responde mal à quimio e radioterapia, e o principal tratamento desse paciente é a ressecção ampla dessa vesícula biliar. É o grande tratamento desse paciente. Então, porém, que a gente falou que normalmente esse paciente tem doença avançada. Então, para a gente falar do tratamento, quero mostrar para você 4 maneiras que esse paciente pode ter a doença detectada. Então, ele pode ser, ele fez um ultrassom e apareceu um pólipo maior que 1 centímetro. Esse paciente está sendo submetido a uma colecistectomia e eu tenho um achado incidental desse câncer, principalmente a patologia. Por isso que a gente fala, tudo que o paciente opera e você retira, você manda para a patologia. Então, às vezes, quando você tem um achado incidental, você faz uma colecistectomia, quando você manda para uma análise patológica, fala presença de adenocarcinoma na vesícula biliar. Paciente já com suspeita pré-operatória de câncer, seja por ultrassom, seja por TC, e o paciente que já tem doença avançada no diagnóstico. Eu faço já no exame de imagem, na avaliação pré-operatória, eu descubro que ele tem um câncer avançado. Então, o pólipo de vesícula biliar, já falamos. Então, quando encontrei um pólipo, lesões acima de 1 centímetro, a indicação é colecistectomia. Abaixo de 1 centímetro, mais comum ser o adenoma, o tratamento é expectante. Então, pólipos menores de 1 centímetro a gente acompanha, pólipo maior do que 1 centímetro, você indica o procedimento cirúrgico. Mais uma vez, eu falo ali da cirurgia convencional. Achado incidental, carcinoma da vesícula biliar após a colecistectomia. É o melhor prognóstico para o paciente. Óbvio que depende da profundidade da lesão. Mas esse paciente que tem um achado incidental do carcinoma depois que você tira a vesícula, é que tem o melhor prognóstico e você consegue pegar essa lesão num tratamento mais precoce. Paciente com suspeita pré-operatória de carcinoma, mesmo sem doença metastática, a sobrevida é ruim, a sobrevida é pobre desses pacientes por ser uma lesão altamente maligna. Paciente com doença avançada no momento da apresentação, a gente não fala mais em tratamento curativo, em sim em tratamento paliativo. Vocês viram no TC o tumor comprimindo o duodeno. Então, eu tenho que fazer uma cirurgia de esvaziamento, jogo o jejum no estômago, faz uma gastrojejuna na estomose para o paciente se alimentar e conseguir se alimentar. Aquele tumor vai comprimindo a árvore biliar. Você faz uma anastomose bilio-digestiva, normalmente coleta por jejum, para melhorar a icterícia desse paciente. Então, o tratamento é paliativo, para você melhorar a qualidade de vida e não a quantidade. Normalmente, as neoplasias da vesícula biliar avançada têm uma sobrevida curta, de 6 meses a 1 ano. Agora, sobre a doença, o câncer agora das vias biliares. Também são doenças raras e de mau prognóstico. O colangiocarcinoma é o câncer mais comum da árvore biliar. A gente vai dividir em 3 partes da árvore biliar heterospática. Os tumores proximais, onde eu tenho uma característica que o tumor da confluência do hepático direito com o hepático esquerdo para formar o hepático comum, se chama tumor de Klatskin, são os tumores proximais.
Eu tenho os tumores de terço médio, que são extremamente raros, e os tumores distais ou periampulares, que são relativamente mais comuns. Fator de risco. Acredita-se que a inflamação crônica, tá? Também é um dos principais. Normalmente, o paciente com câncer, tanto da vesícula como do ducto biliar, ele não tem uma história familiar muito identificável, nem uma evolução muito identificável. Então, quais são os fatores que podem levar? Primeiro está aqui, cisto de coleta. É um fator importante. Então, o cisto hoje é considerado como uma lesão pré-maligna. E outras que nós já falamos. A infecção por parasitas, principalmente clonorquinose, colangite esclerosante primária, tá? E, lógico, tabagismo, algumas substâncias cancerígenas que o paciente pode ter. Aqui está o cisto de coleta, importante. Aqui a gente tem uma classificação clássica de Alonso Leggi, tá? Mostrando os tipos de cisto de coleta que eu tenho. Todos eles são lesão pré-maligna, sendo que, quando acomete toda a árvore interhepática, tem um nome clássico de doença de Caroli. E o tratamento é o transplante hepático. Nos casos, óbvio, da doença hepática e intrahepática. As demais, ressecção simples com anastomose bilio-digestiva, mas o tratamento é ressecção desse colédoco. Então, sobre os cânceres do ducto biliar, nós temos 3 tipos, esclerosante, papilar e nodular, sendo que o papilar é o de melhor prognóstico. O colangiocarcinoma esclerosante, que é o tumor de Klatskin, quer dizer, ele evolui rapidamente com estenose, ele é mais comum lá nos proximais, por isso que é o tumor de Klatskin. E, assim como a vesícula biliar, os tumores papilares têm um prognóstico melhor, apesar de todos eles apresentarem um prognóstico bastante reservado. A apresentação clínica, icterícia. Tá? Como de todos os tumores periampulares, a manifestação mais comum desses tumores é a icterícia. E quando a icterícia aparece, normalmente esse tumor já está avançado. Então, por isso, do mau prognóstico dos tumores, das vias biliares e da vesícula biliar. São tumores raros, extremamente raros, são tumores silenciosos, que, quando eles aparecem em clínica, eu tenho uma doença avançada nesses pacientes. Aqui mostrando já um colangiocarcinoma invadindo aqui a área hepática, o lobo esquerdo, atrofia dessa área. Apresentação clínica clássica também, todo mundo já ouviu lá na PAP, vesícula de Courvoisier-Terrier. O que é a vesícula de Courvoisier-Terrier ou sinal de Courvoisier-Terrier? Aquela obstrução crônica faz com que a vesícula vá crescendo e torna-se palpável. Como essa obstrução é crônica, ele não faz um processo inflamatório, por isso que ele não tem dor e não faz colecistite. Então, o câncer faz com que a vesícula cresça lenta e progressivamente. Por isso que a vesícula de Courvoisier-Terrier é uma vesícula palpável, vocês sabem que a vesícula é palpável, é uma vesícula indolor, porque não tem processo inflamatório, associado à icterícia. Então, essa é a vesícula de Courvoisier-Terrier. O diagnóstico e avaliação de ressecabilidade é igual ao que a gente aprendeu no início da nossa aula no paciente ictérico. O paciente chega ictérico para você. Pré-sinusoidal, sinusoidal ou pós-sinusoidal. Pós-sinusoidal, eu tenho que avaliar cálculo, qualquer outra obstrução, inclusive doença maligna. Então, você vai pedir os exames complementares, aumento de bilirrubina conjugada, pouco aumento de transaminases, a albumina pode estar diminuída se o câncer está avançado, raramente por comprometimento hepático, e aumento das enzimas canaliculares, entre elas está aqui a fosfatase alcalina. As provas, então, de função hepática provavelmente são pouco afetadas ou não afetadas. Existem alguns marcadores tumorais, como o CEA e o CA19.9. Eles não são específicos da árvore biliar,
Mais uma vez, uma coisa vocês têm que carregar. Marcador tumoral não é diagnóstico de tumor, é para acompanhamento, eles não são confiáveis. Então, alguns pacientes têm marcador tumoral elevado e não têm tumor. Outros têm tumores avançados com os marcadores pouco elevados. Marcador tumoral, o ideal é para acompanhamento. Você fecha o diagnóstico, ele tem câncer da via biliar. Você pede o SAI e o CA 19,9. Quando eu resseco a lesão, a tendência natural é eles caírem. E a recidiva, quando esses cânceres começarem a recidivar, uma das primeiras alterações que ele tem são dos marcadores tumorais. Então, marcador tumoral, o ideal é para acompanhamento do doente neoplásico e não para o diagnóstico desse paciente. Avaliação inicial da ressecabilidade. O ultrassom é um exame inicial, como em toda a patologia das vias biliares, mas a TC, não há dúvida nenhuma, que é o grande exame diferencial desses pacientes. Estou aqui mostrando um tumor de Klatskin, aqui, ó, na bifurcação do hepático direito com o hepático esquerdo. Aí a TC me ajuda, que você faz o exame com contraste arterial venoso. Esse paciente mostra invasão da veia porta. Acabou. Critério de inoperabilidade, invasão de grandes vasos. Então, tratamento das lesões da árvore biliar cirúrgico, mesmo na ausência da biópsia. Olha só. Ictérico. Massa. Pode ser benigno adenoma? Até pode, mas a indicação de cirurgia já está formalmente indicada, porque a biópsia é muito difícil. Então, a morbimortalidade da biópsia é grande. Mesmo que eu já falei para você, o ultrassom endoscópico é a grande indicação de biopsiar essas massas. Mas o rendimento dele, quer dizer, a resposta positiva pode ser inferior a 50% das lesões. Normalmente, você pega esses pacientes em fases muito avançadas. Nas fases iniciais, você consegue melhorar o prognóstico desse paciente. O carcinoma distal é o que tem melhor prognóstico, é o mais comum. O carcinoma distal papilífero, então, é o que tem melhor prognóstico. E o tratamento é a ressecção em bloco do duodeno e da cabeça do pâncreas. Por quê? Vocês lembrando lá do professor Emílio, da vascularização do duodeno e a cabeça do pâncreas, são comuns. Então, a drenagem linfática também é comum. Então, para eu tirar o colédoco distal, que é intrahepático, intrapancreático, eu também tenho que tirar o duodeno e a cabeça do pâncreas. Estou mostrando aqui um tumor, só para vocês entenderem. Está aqui um tumor no colédoco distal. Vai ser ressecada a cabeça do pâncreas, esse arco duodenal todo. Tá? Então, aqui eu mostro. Ó, e o pedaço do pâncreas aqui tem que ser ressecado. Ó. Então, ele vai ressecar o colédoco, B, o A e o C. Ó. Tirei tudo. Ficou o estômago, colédoco aberto e o pâncreas aberto aqui, o duodeno. E nós vamos ter que reconstituir isso aí, porque tirar já é difícil. E agora nós temos que reconstituir. Então, primeiro, ele vai suturar o estômago no duodeno ou no jejum. Aí é relativo. Vou adiantar um pouquinho. E o duodeno, nós vamos usar tanto no pâncreas aqui, ó, quanto no colédoco. Então, olha só, aquele duodeno, o arco duodenal eu trago, o jejum eu trago aqui, já que eu tirei o arco duodenal todo. Pâncreas anastomosado aqui, colédoco com jejum e uma gastrojejuna anastomose. O duodeno vai embora junto com a peça. Então, essa é a maior cirurgia que tem no abdômen. A cirurgia de Whipple ou gastro-duodeno-pancreatectomia. Ou quando você palpa o estômago, como no caso aqui, duodeno-pancreatectomia. O colangiocarcinoma proximal, onde o mais comum é o Klatskin, é a ressecção em bloco do hepático direito com o hepático esquerdo, e a anastomose do jejum lá na placa hepática, lá em cima, o prognóstico não é muito bom desses pacientes. Aí eu tenho várias classificações de bismuth.
aonde o tumor está, sendo que o tipo 4 é o tumor de Klatskin clássico. Normalmente, o tratamento é paliativo nas doenças avançadas, aonde você tem que melhorar a icterícia desse seu paciente e a obstrução desse duodeno. Então, você faz várias cirurgias de esvaziamento. Na icterícia, você pode avaliar CPRE com implante de stent, igual faz na coronária quando está obstruído. O paciente sente muita dor, então você tem que avaliar o uso de opiáceos. E na obstrução duodenal, você pode utilizar prótese ou gastroduodeno. Aqui é um tumor de pâncreas que ele está mostrando, ou um tumor esclerosante aqui de colédoco distal, ele fecha. Então, eu tenho um tratamento cirúrgico, você pode jogar o duodeno aqui em cima, o jejum, fazer várias passagens para esse paciente. Ou, aqui mostrando o implante de stent por via endoscópica, que é com CPRE, você coloca um canalícula aqui, ó. Aqui, o uso, na obstrução, você pode botar uma prótese de duodeno. E aqui o procedimento cirúrgico mais utilizado, que é a gastro-jejum na anastomose. Tratamento clínico, a quimioterapia, ela melhora um pouco a sobrevida, mas a mortalidade em 5 anos é próxima. Na verdade, a mortalidade de 5 anos é quase de 100%. Tá? Então, depende muito do estágio. Sobrevida de 5 anos, de 20 a 40%, dependendo do estágio, mas o prognóstico é sombrio dos tumores da vesícula e, principalmente, do ducto biliar. Metástase hepática, que é o mais comum, podendo causar obstrução. Ok? Então, essa é a nossa aula de colecistopatia 2. A gente pegou agora no finalzinho, falando dos tumores, e o importante falar. Então, toda essa clínica, toda a nossa aula, é baseada no paciente ictérico. Paciente chegou ictérico para vocês. A gente tem que avaliar, então, pré-hepático, hepático ou pós-hepático. Pré-hepático, doença hemolítica. Quem vai tratar é o hematologista. Doença hepática, hepatite cirrose é o mais comum, e pós-sinusoidal, que é normalmente voltado aos procedimentos cirúrgicos invasivos. Primeiro exame complementar. Tá? Hemolítica vai aumentar reticulócito, o paciente tem amina e tem anemia e a bilirrubina, que aumenta a bilirrubina não conjugada. Doença hepática aumenta transaminases, a bilirrubina que aumenta é conjugada e tem alteração nas provas de função hepática. Tem algum aumento das enzimas canaliculares, que vocês lembram que o canalículo distal passa lá no interior do sinusóide, dos sinusóides hepáticos. Pós-sinusoidal, eu tenho um aumento importante da bilirrubina conjugada e das enzimas canaliculares. Prova de função e aumento de TGO, TGP, LTH, pouco aumentadas nesse caso. Exame inicial, ultrassom, aonde eu vou procurar dilatação da árvore biliar. Se eu não achar dilatação, mas ainda suspeitar de obstrução da árvore biliar, o exame é colangio-ressonância. A CPRE é superior à colangio-ressonância porque eu consigo fazer a terapia do paciente, porém com uma taxa de complicação maior. Porém, essa taxa de complicação é menor que o tratamento cirúrgico. Os tumores da vesícula e da árvore biliar são tumores silenciosos e o prognóstico é sombrio. Exame inicial, ultrassom, TC, CPRE e colangio-ressonância nos ajuda também. Nossa referência, como sempre, é o Sabiston. Tá? Essa é a 19ª, já está na 20ª, mas esse capítulo é muito semelhante, tanto a 19ª como a 20ª, não teve grande modificação. E a gente tem um livro no nosso biblioteca virtual, que é o Current de Cirurgia. Tá? O capítulo é o 25 do outro. Ok? Pergunta?
Professor, colangite, o tratamento clínico CO. Não, na verdade, não o tratamento cirúrgico. Você tem que tirar o caso da obstrução. Então, a colangite ele melhorou. Mas se ele tem um cálculo lá, você tem que tirar o cálculo. A CPRE está indicado. Tá? Não precisa ser cirúrgico. Para a retirada do cálculo, CPRE é superior ao tratamento cirúrgico. CPRE não é superior no diagnóstico à colangite assonância. Isso que tem que ficar claro. Mais pergunta? Nada. Sabem tudo já? Vamos começar a presença?